Oi, pessoal. Hoje é 2 de abril de 2026. A gente vai começar outra reunião do grupo de retina da USP. Quem vai apresentar o caso clínico é o Matheus Cardoso, QR3 do nosso serviço. Matheus? Boa noite a todos, sou Matheus Cardoso, sou residente do terceiro ano e irei apresentar o caso clínico da reunião de hoje. Gostaria de iniciar a apresentação agradecendo a orientação do Dr. Sérgio, ao segmento do caso pelo Dr. Guilherme Costa e a documentação do caso pela doutora Melissa Amaral. Trata-se de uma mulher de 84 anos, branca, natural e procedente de São Paulo. A história atual dela é que ela queixa-se de uma visão flutuando no olho esquerdo há aproximadamente 2 anos. Antecedentes pessoais patológicos, ela afirmou ser dislipidêmica, ter esteatose hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica, negou demais comorbidades. Antecedentes oftalmológicos, ela falou que fez uma FACO no olho esquerdo há mais ou menos 18 meses. Ao exame oftalmológico, a acuidade visual dela com correção ela chegava a 0,5 no olho direito e 0,9 no olho esquerdo. A motilidade ocular estava sem alterações, assim como os reflexos pupilares. Na biomicroscopia, ela apresentava de alteração uma catarata no olho direito e era pseudofácica sem o passar de cápsula posterior do olho esquerdo. A pressão intraocular era de 18 milímetros de mercúrio no olho direito e 20 milímetros de mercúrio no olho esquerdo. Na análise multimodal, ela apresentava as seguintes retinografias do polo posterior, com seus canais vermelho, verde e azul, e do olho acometido vermelho, verde e azul. As retinografias de grande angular dos dois olhos. Do lado direito era dificultado pela presença da catarata. A angiofluorescinografia, e agora com foco no polo posterior. Apresentava os seguintes OCTs foveais do olho direito e esquerdo, com os seguintes achados no olho esquerdo, que era o olho da queixa da paciente. Tratando-se, portanto, de uma mulher de 84 anos, com a flutuação de visão no olho esquerdo há 2 anos, apresentando ao exame uma acuidade visual corrigida de 0,5 do direito e 0,9 no esquerdo, apresentando a biomicroscopia sem achados de anormalidade, além da catarata no olho direito, e os seguintes análises multimodal, eu abro para hipóteses agnósticas e quais exames solicitar. Joia. Excelente. Então, Cleide, Jorge, vocês querem começar? Bom, a primeira coisa que eu perguntaria é se ela toma alguma medicação sistêmica. Ela tem essa Por quê? esteatose, Uhum. Pode falar. ela toma alguma coisa, Matheus? Faz tratamento para algum tipo de câncer? Não, ela não tem câncer, não faz tratamento, Cleide, mas me fala, por que que você achou que... Ela tem, bom, o olho direito não vi nenhuma alteração, mas no esquerdo ela tem esses múltiplos descolamentos serosos focais no polo posterior. Bom, descolamento seroso pode ser central serosa, mas geralmente não tem essa forma de apresentação, até porque ela não tem uma coroide grossa. E a gente vê isso em inibidores da MEK. Descolamento seroso também pode ser tracional, também não é. E tem alguns produtos de tingir o cabelo que a gente não tem aqui no Brasil, que também podem dar descolamentos localizados focais, assim. Então, eu estava pensando nessa linha, por isso que eu perguntei de inibidor da MEK, né, da Ah, droga sistêmica. mas, Cleide, o inibidor da MEK daria um quadro bilateral, tá certo? Exatamente, é isso que eu achei estranho. É, Qualquer um é, desses, esse de cabelo também daria bilateral, e, e o inibidor da MEK também esperaria. A incidência é altíssima, mas é geralmente bilateral. tá, Agora, a coroide dela não aparenta, se bem que eu gostaria de ver um EDI, ou um aumento aí da sim, coroide para estudar com mais detalhe a coroide. interessante. E ela tem 84 anos, Cleide, não é É, usual, né? muito estranho, muito estranho. Eu nem É, tinha reparado nisso. esse caso é bem atípico, por isso que eu achei interessante a gente apresentar. Mas é isso, Cleide. Então poderia ser alguma toxicidade no medicamento sistêmico, mas ela não usa inibidor de MEK, ela não tem história de melanoma, ela não tem história de outras neoplasias em tratamento, né? É, outra coisa também, qualquer paraneoplásica pode dar descolamentos. Tem E- aquela polimorfa, mas ela não tem depósito viteliforme, né?
a Não. polimorfo aguda, que é pode ser idiopática e pode ser uma paraneoplásica. Se você vê no OCT, Matheus, só para a gente descrever melhor a lesão, volta no OCT quando você tem um aumento maior, volta um pouquinho no OCT do olho esquerdo, só para o pessoal entender o que. Você consegue voltar? Vou parar aqui e voltar. Tá? E o Jorge, você está com o microfone aberto? Você Tô, consegue? sim, tô Tá. vendo aqui. O caso é bem interessante, de paciente de 84 anos que tem múltiplo descolamento seroso. Se você olhar essa área aqui na, no lado esquerdo, tem vários descolamentos serosos e serosa central, inibidor da MEC, alteração por uma outra droga. Realmente, caso muito interessante e unilateral, porque tudo que a gente está falando tem alguma coisa do lado direito, mas aqui o lado direito dela é super normal. Uhum. Tá. Então, para E quem. Ah, só para que é, essa a imagem aqui à esquerda do OCT é um Near Infrared, que pega a imagem mais profunda, e nessa imagem mais profunda você vê essas lesões arredondadas de tamanhos diferentes, escuras, né? Que isso, que correspondem. provavelmente corresponde aos descolamentos serosos lo- é, Isso. é, localizados nessa região aqui, e são múltiplos. Você vê que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É. Matheus, consegue outros cortes do OCT? Sim, deixa eu voltar aqui. Agora, Cleide, só para um pouquinho aí, Matheus, só para eu falar. Ela tem uma coisa estranha na mácula, na coroide subfoveal, né? Quer ver? Só mostrar uma coisa. Matheus, volta de novo para aquele slide. Parece até um nevus. Só um segundo, Cleide. Deixa eu só mostrar uma coisa, depois a gente volta para cá. Tá difícil de mexer aí no. Para voltar aí, Matheus. Qual é o slide, pessoal, do ACT? Volta no anterior que você estava, só para eu comparar um olho com o outro. Do ACT, é. O último que você mostrou. É o próximo, isso. Olha, Isso, tá vendo isso. como a coroide é fina no esquerdo, a coroide é mais espessa no direito? A coroide é fina no direito e mais espessa no esquerdo, comparativamente? E É, vocês, esse vaso da Haller aqui, esse vaso bem no centro, subfoveal, eu não consigo apontar daqui, Matheus, se sim, você sim, dá conseguir para ver. apontar. Tá vendo? Então a coroide aqui é mais espessa. E a elevação aqui, que tá. Isso, exatamente, exatamente. Tá? Agora, Matheus, vamos nos outros, aquele OCT com as quatro fotos, os quatro OCTs, quatro scans diferentes, que é o que você tinha mostrado, que eu pedi para você tirar. Mas a paciente, se eu não tiver errado, o paciente que tem hipertensão pulmonar, ela pode ter múltiplos escoamentos serosos. Se eu estou aqui, não estou viajando na minha memória, mas É, acho que o ela não Flávio tem. que anotou aí que os paquivasos não coincidem com os descolamentos serosos. Não, mas é que você não pega o corte total, Flávio. Uhum. Se você for ver no OCT, se você for ver no OCT e passar o scan bonitinho, eles coincidem. É que aqui é interessante, porque o vaso é um pouquinho menor que o descolamento seroso. Então, algumas vezes você vê o vaso, outras vezes você não vê. Então, é isso que pode enganar, tá? É, Quando a gente for ver outros exames, vocês pediriam algum exame aqui para esclarecer melhor esse diagnóstico, não? Uma indocianina, mas né, vai Ó, mostrar uma hiperpermeabilidade. Se mostrar uma hiperpermeabilidade diferente de um olho para outro, eu acho que ajuda. mas não é hipermeabilidade, a gente vai ver na endocianina, acredite. São os É, passos da coroide. Você vai ver a diferença de um quadro e ah, outro, que é uma hipótese para esse diagnóstico. Então, eu não lembro, Jorge, de DPOC e medicamentos para DPOC ou a doença em si estarem relacionados com descolamentos serosos unilaterais. Eu Eu não... vou pesquisar, depois eu vou Tá, ver se eu estou viajando aqui na minha memória, mas eu vou dar uma olhada. tá. Se alguém quiser falar alguma coisa que não tiver com o microfone aberto, é só ou abrir o microfone, não sei se dá, ou escrever no chat como o Flávio escreveu, tá? É, Agora, vamos ver então exames complementares, vamos ver se tem uma. Acho que a gente não mostrou a anjo ainda, né, Matheus? Nem indocianina, né? Os exames contrastados. É, a gente guardar um pouquinho pra frente. Boa. Então vamos ver os outros exames. É como conduta.
Foi proposto uma anjo, uma endocianina, avaliação laboratorial e encaminhamento para investigação clínica de síndromes paraneoplásicas. Foi realizada a seguinte anjo do olho direito, do olho esquerdo. Então chama alguma atenção aqui a anjo não, né? Certo? Chama, Cleide. Não, Você vê as áreas de bloqueio. As exato, áreas estão hipofluorescentes. exato, E, não enchem, né? É, deveriam ser hiperfluorescentes. Elas estão bloqueando. não- então, mas elas estão, na verdade, elas estão bloqueando e não estão sendo permeáveis à indocianina, certo? Estão bloqueando a Como se fosse um corocatina. material lipofoxina, alguma coisa assim, causando um bloqueio da coroide. Ou um líquido subretiniano mais denso, né? Que É, bloqueia. seria muito proteico para fazer isso aí. É isso, tá? Talvez tivesse já uma cronicidade isso, né? Isso não é recente, provavelmente. Tá bom. Vamos partir para o próximo. Aqui a endocinina do olho direito, que não chama muita atenção. Na fase tardia, talvez essas alterações esbranquiçadas na arcada temporal superior, mas que não tem correlação no exame inicial. Então, eu não sei se tem algum significado patológico. Né? E aqui eu queria que vocês vissem o que está de alterado aqui nessa endocianina. Um paquivaso aqui, Você está vendo? enorme, pegando É, a RAF. Então, exatamente. então aqui vocês veem as vênulas que conectam com a vorticosa temporal superior, elas passam da RAF mediana e elas estão mais dilatadas. E eles acabam se comunicando, na figura de 2 minutos a gente vê melhor. Elas acabam se comunicando com as terminações nervosas da drenagem da vorticosa temporal inferior. Então, alguma coisa está acontecendo na verticosa temporal superior que ela não consegue fazer a drenagem, e esse estado de hipertensão venosa acaba se comunicando com a drenagem inferior para poder fazer a drenagem. Então, Uma ela tem estenose da vorticosa temporal superior, se fazendo vê- uma hipertensão de isso, coroide. uma congestão venosa da coroide, tá? Uma estase venosa da coroide, provavelmente por uma obstrução lá em cima na vorticosa superior. E acaba transmitindo essa hipertensão para a região temporal inferior. Por isso você tem esses vasos que passam da RAF mediana, da superior, né, da vorticosa superior, das veias que chegam na vorticosa superior, elas atravessam a RAF mediana e se comunicam com a vorticosa inferior. Em 22 segundos, você vê um vaso grande aqui da coroide se comunicando com as veias que fazem a drenagem da vorticosa temporal inferior. Interessante, né? Então aqui é como se fosse uma paquicoroide mesmo, apesar da coroide não ser espessa, não importa a coroide ser espessa. O que importa é esses vasos da Haller estarem dilatados. Às vezes você tem o espessamento da coroide, outras vezes não necessariamente, né? Mas essa é uma alteração típica de paquicoroide e unilateral. No outro olho ela não tem isso, E por é isso que ela tão não tem tardio, né? Ela tem 80 anos. 84. É assim, eu gostaria de ver, eu não sei se uma ressonância, tem aquela reconstrução em 3D do olho para ver se atrás tem alguma coisa na esclera que esteja obstruindo essa vorticosa. Deve ter alguma causa anatômica aí, né? Então, mas é a causa anatômica de todas as paquicoroides, né? É, mas assim, que tem aparecido agora, né? Com 80 anos, porque é estranho ela não ter tido nada, ela não tem evidência. Ela tem autoflúor para a gente ver se tem alguma. Tem é, autofluo. Mostra autofluo de novo. A gente mostrou já autofluo. Ah, Mostrou? tá, acho que não Várias mostrou nada. placas. Deixa eu ver. Ah, Olha, tá certo. É não só Várias isso, não plaquinhas. mostrou essas, mais nada. essas lesões são hiperalto, né? Hiper, é. São Ou hiperalto. seja, tem um sofrimento aí do epitélio pigmentar pela cronicidade. Então, provavelmente é recente, né? Porque ainda não atrofiou. E o aspecto dos fotorreceptores bem alongados, assim, é de um descolamento recente, né? Não Eu de acho que, eu acho que tem mais tempo, Cleitinho. Eu acho que né? tem mais tempo isso. Eu acho que tem mais. Teria perdido já o EPR aí. Acho que. Mas eu acho que ela tem um descolamento, ela tem um descolamento pequeno que não agride tanto o EPR. Ela está fazendo a drenagem pela vorticosa inferior, talvez por isso que ela não tem um quadro exuberante de descolamento
seroso, né? O Flavinho aqui está falando de hipertensão pulmonar, uma classe de medicação utilizada são inibidores da PDE5, com a É, sildenafila e tadalafila, mas isso dá uma alteração bilateral. congestão, bilateral. Uma Então, dá congestão da coroide, descromatopsia, realmente. É, dá descromatopsia, pode dar descromatopsia, que ela não tem, né? Mas não paquicoroide, né? é. Não, e Então, dá muita oclusão venosa, né? Aumenta a incidência. Né? tem algum outro exame, Matheus? Da análise multimodal são mais esses mesmo. Seriam mais Mas exames complementares do. agora a gente tem a evolução dela, né? Porque esse é o último exame dela, tem um exame prévio dela, certo, Matheus? Ela tinha realizado o exame prévio, que não mostrava alterações na angioflu e um pouco menos de descolamento de retina. Você tem aí, não? Eu acabei omitindo assim os Ah, resultados entendi. Talvez prolongados. fosse interessante a gente ter mostrado o comparativo, né? Porque Não ela era não, bom. ela Uhum. não tinha uma indocianina anterior, mas ela tinha uma anjo anterior, é isso? Ela tinha uma anjo anterior que não mostrava, uma autofluorescência anterior que não mostrava lesão hiperalto, certo? Era só uma lesão hipo pro alto mesmo. Ah, Mas então, mostrava já descolamento. Ela já tinha essas áreas de descolamento seroso tinha, localizadas? tinha. Há quanto tempo que ela tem, Matheus? Quanto tempo que eram as fotos anteriores? Um ano? É, mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio, tá? Ah, É, então é isso, ela já tem isso há um bom tempo. Então, por exemplo, o que a Cleide falou do descolamento exudativo polimorfo, ele é de curta duração, afeta o EPR para de drenar, forma líquido, forma lesão viteliforme e isso depois desaparece com alguma sequela. Aqui não, isso é crônico de mais tempo. Parece uma central serosa múltipla, é super incomum isso, hein? super incomum. Teria, Então, pode teria ser. um processo de diminuição do lumen da vorticose por aterosclerose. Então, mas é que é uma aveia, né? Então, eu não sei se tem o mesmo mecanismo. É. Eu acho que isso ainda não está bem descrito, Trombose da veia vorticosa. mas a Eu penso trombose como mostra, você, Jorge. Eu acho que deve ter alguma causa, ou uma trombose, ou uma estenose. mas a trombose mostra hemorragia lá, né? Tem as Não, hemorragias da trombose não. vorticose, não tem, Eu não imagino aparece. que alguma coisa Eu- na esclera ou Isso. É. periocular esteja O que ocluindo a essa gente chama, vorticose. o que a gente chama hoje de paquicoróide, do espectro de apresentação da paquicoróide, a gente acha que a coróide, a esclera é mais espessa. E de alguma forma isso comprime a saída da vorticose. A saída da vorticose na esclera é muito alongada. E a Então, teoria do Bailey Freud, que ele falou isso mais isso, ou menos uns 4 anos atrás, e vem falando faz algum tempo que o, a síndrome paracoroide é decorrente de uma diminuição de fluxo da verticose. O isso. Spade fez até um desenhinho, né? Isso, é É, muito Ele tinha bonita a aula dele experiência. já, é a sobre fluxo, estase da a coroide. estase de coroide. Isso. Agora, assim, normalmente a central serosa se apresenta como isso. A pessoa nasce com uma esclera mais espessa e por algum motivo durante a vida, em algumas pessoas, isso acaba comprimindo a vorticose. A gente não sabe e não tem explicação para isso ainda, como isso ocorre. É, a gente tem um quadro de pacaróide em pessoas mais jovens. Central serosa se apresenta entre 30 e 40 anos. Polipoidal é como se fosse uma prima da central serosa, com neovascularização, né? Então, depois você pode, com a isquemia crônica, pode induzir neovaso tipo 1, e daí você formar uma polipoidal um pouquinho, uma faixa etária um pouquinho mais tarde, né? É, mas não tem essa descrição de lesões múltiplas, persistentes, sem descolamento viteliforme, sem lesão viteliforme associada, ou unilateral, com alteração da anatomia da coroide em um olho só. Então, acho que a gente pode descrever um caso novo de um descolamento múltiplo seroso, uma paciente com paquicoroide com 84 anos, entendeu? Então, é incomum essa apresentação. Quando a gente viu, era interessante a gente apresentar para discutir. E como o Belifroi vem para SBRV, não?
Não, Não. esse ano Não, né? É o Spade, ele cancelou também, mas a gente foi. apresenta para o Yerkes para ver se ele tem alguma outra ideia. Isso, o Kirk seria uma pessoa bem É, interessante em discutir esse caso. tá. Mas eu acho que vocês apresentaram os diagnósticos diferenciais mais importantes, né? Uma síndrome paraneoplásica, uma toxicidade sistêmica por medicação, mas eu acho que esse quadro a gente fecha com uma manifestação atípica de uma paquicoroide sem causa definida. Cleide, eu acho interessante a gente fazer exame de imagem, fazer uma É. ressonância nessa paciente para ver se tem alguma coisa no, comprimindo Na saída da na vorticosa, né? saída da Uhum. vesicose temporal superior, mas eu acho que isso vai dar normal. A gente pode medir até a espessura da esclera nesse local. Ela deve ser Não seria mais interessante igual. também fazer uma ressonância de órbita, não, para ver se não tem nenhuma Massa. é, obstrução, massa, qualquer coisa na saída da vorticosa? Então, a gente vai fazer uma ressonância de crânio e órbita e ver se ela tem alguma coisa nessa órbita esquerda. Eu acho que vai vir normal. Uma outra coisa, no ultrassom, a gente pode medir a espessura da esclera nesse local. Tem um parâmetro de espessura de esclera para pacientes com paquicoroide, sabe? Então, E cada vez está se sofisticando mais essa avaliação multimodal aí do espectro. dessas. Outra coisa é medir o tamanho de cada olho. Vai que esse olho tem um tamanho menor e por isso seria um olho hipermétrico com esclera mais espessa. Mas assim, eu acho Aí que o Flávio já mostrou que o LX era semelhante. Ah, então entendeu? ótimo. Ótimo. Nem pequeno nem grande, é isso aí. Certo. É, Então, ou então o Matheus vai fazer uma revisão dessas doenças que vocês comentaram. Acho que vai ficar mais claro para quem está assistindo, tá? Então, Matheus, quer rever? Vamos lá, pessoal. Fora disso, foi solicitada uma avaliação laboratorial para investigação infecciosa. O PPD veio de 0 milímetros, hepatite B e C não reagente, VHS de 6, toxo, CMV, herpes simples, varicela e hepatite A, veio IgG reagente, mas IgM não reagente, HIV não reagente, sorologia treponêmica e VDRL não reagente. Foi solicitada uma avaliação clínica com mamografia, ultrassom de mama, endoscopia digestiva alta, ecocardiograma transtorácico, colpocitologia ocótica, ultrassom transvaginal e colonoscopia, e foi descartada neoplasias. No geral, ficamos entre uma apresentação diferenciada de um espectro da paquicoroide ou então descolamento exudativo polimórfico. Fazer então uma revisão da literatura, diferenciando um pouco as duas. A paquicoroide tem alteração no sistema de drenagem da coroide. Em olhos normais, o sistema de veias vorticosas superior e inferior são geralmente simétricos. E existe uma zona de watershed zone na região da mácula, que é como se fosse uma transição entre a vorticosa superior e inferior. No olho normal, a vorticosa ela vai afilando até chegar nessa transição, como é descrito na imagem. Acredita-se que a paquicoroide é decorrente de uma coroide com uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser uma compressão na ampola da veia vorticosa, gerando então paquivasos, vasos maiores, não necessariamente um espessamento global da coroide, que pode estar presente, mas o mais importante seria essa presença desse paquivaso comprimindo a camada de Sattler e a coreo capilar. Em decorrência desse aumento da sobrecarga da coroide, o sistema superior ou inferior pode tentar se comunicar com o outro, gerando anastomose entre as vorticosas. E, em decorrência também dessa sobrecarga, os ramos não afilariam, como é mostrado na imagem. Aqui é possível ver que não tem mais essa watershed zone, que existe uma assimetria da dilatação das vias vorticosas. A vorticosa inferior ela está mais dilatada do que o sistema superior. Além disso, é possível ver também a anastomose entre as vias vorticosas superior e inferior. Essas alterações da coroide com sobrecarga estavam presentes no nosso quadro e por isso justifica uma apresentação atípica da paquicoroide. Em decorrência desse paquivaso,
ocorre um aumento da permeabilidade vascular e uma alteração do EPR, podendo justificar líquido subretiniano, mas ainda não foi descrito líquido subretiniano multiforme em vários locais da mácula, como é o nosso caso. Em decorrência disso, desses descolamentos múltiplos na mácula, podemos diferenciar com o descolamento exudativo polimórfico, que é uma doença extremamente rara, pouquíssimos casos relatados no mundo, mas já tinha sido investigada por Guess. É uma doença tapetorretiniana rara, de etiologia ainda desconhecida, caracterizada por um descolamento seroso da retina e um acúmulo de material subretiniano de material viteliforme, amarelo esbranquiçado e hiperaltofluorescente no polo posterior. Esse acúmulo desse material não estava presente no nosso caso. Na apresentação clínica, é presente pacientes de uma faixa etária ampla, de 21 a 74 anos, sem predileção por sexo. É uma doença aguda, bilateral e simétrica. Pode ter até sintomas prodrômicos, como infecção de via aérea superior, cefaleia, possível um gatilho viral, com a soropositividade para Coxsackie. A apresentação clínica se dá em alguns estágios. Primeiramente, ela é bilateral, começa com descolamento seroso nos dois olhos. Esse descolamento seroso evolui com lesões amareladas pequenas, nesse padrão descrito na imagem de favo de mel, ao nível do EPR, podendo apresentar esse anel perifoveolar amarelado característico. Esse material polimórfico ele tende a evoluir pela gravidade, uma ação gravitacional, ele decanta, podendo gerar esse aspecto de pseudohipópio. Com o passar do tempo, por ser uma doença autolimitada, esse material seroso é inicialmente reabsorvido, posteriormente o material amarelo esbranquiçado ele é reabsorvido. Então aqui é a evolução. Primeiro, um descolamento seroso, que pode ter um material viteliforme, que esse material, ele por efeito gravitacional, ele vai para a região inferior do descolamento seroso e que futuramente ele é reabsorvido. Na análise multimodal, a autofluorescência, o fluido subretiniano ele não altera a autofluorescência, mas esse material amarelado ele é hiperalto, podendo ser observado aqui, principalmente quando ele decanta, fica essa região hiperalto. Na anjo, poucas alterações. Em alguns casos, pode apresentar esse material amorfo, uma hipofluorescência, mas no geral não tem mascaramento, é uma anjo sem alterações. Assim como a endocinina verde, também, no geral, ela não apresenta alterações, mas na fase de favo de mel pode apresentar uma hiperfluorescência. O OCT apresenta alterações tanto de descolamento subretiniano, que esse descolamento pode ser na região central da mácula, quando isso acontece ele é grande e único, ou então entre as arcadas, como no nosso caso, seriam pequenos e múltiplos. Além disso, é possível ver o material amorfo, principalmente na região inferior do descolamento. Como diagnóstico diferencial, é importante descartar a retinopatia paraneoplásica, principalmente em melanoma metastático, porque alguns tumores, na fase aguda de replicação, eles produzem um anticorpo anti-EPR, gerando uma clínica semelhante, idêntica na verdade, ao descolamento exudativo polimórfico, que com o passar do tempo, ele também tende a ser autolimitado. Então, pela clínica não é possível diferenciar, necessitando então dessa investigação sistêmica, como foi realizado no nosso caso, para descartar uma síndrome paraneoplásica. É importante diferenciar também de bestrofinopatias, distrofias viteliformes e outras causas, como a arada e do espectro pacoroide, a coriorretinopatia central serosa crônica. De história natural, tem uma resolução quase completa, em 4 a 8 meses. A recuperação visual, no geral, ela acontece, mas em alguns pacientes pode ficar uma função fotorreceptora prejudicada, além de ocorrer alguma recorrência após alguns anos da resolução inicial. Quanto ao tratamento, deve-se diferenciar, como a doutora Cleide falou, da forma idiopática da forma paraneoplásica. Porque idiopática, inicialmente você vai observar, é um caso autolimitado, mas se pode evoluir com membrana neovascular. Caso essa membrana neovascular exude, pode ser realizado o tratamento com anti-VEGF. Já na síndrome paraneoplásica, o tratamento da neoplasia subjacente
leva à melhora do quadro ocular. Então, identificando a síndrome paraneoplásica, tem que tratar a causa primária. Essas foram minhas referências. Muito obrigado. Joia. A gente que agradece você, tá, Matheus? Obrigado. Obrigado pela Melissa de seguir o caso, o Flávio Moura também, né? E o Guilherme Costa. Então, ótimo. Um caso atípico, completamente diferente. Talvez a gente traga para rediscutir se a gente encontrar um outro diagnóstico, mas é interessante a gente ter ouvido, então, a Cleide e o Jorge discutirem também, tá? Então, excelente. Obrigado, viu, Matheus? Super obrigado. Matheus, então vamos pedir para ela uma ressonância magnética de crânio e órbita, para a gente ver se a gente encontra alguma alteração no olho esquerdo. Acho, dificilmente a gente vai encontrar, mas acho que é interessante para a gente complementar a avaliação multimodal dela, tá? Perfeito. Joia. Perfeito. Obrigado, viu, Matheus? Excelente. Eu vou pedir para a Gabriela Meireles, ela é fellow do segundo ano e de retina, pedir para mostrar a imagem da semana. Se puder compartilhar, Gabriela. Aí, tá dando pra ver? Tá. Só precisa botar. Isso. Ótimo, ótimo, Gabriela. Oi, então, boa noite. Eu sou Gabriela, sou fellow aqui do serviço do segundo ano. Vou apresentar então a imagem. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na escolha da imagem e na confecção dos slides. Então, é uma paciente feminina de 50 anos que veio ao serviço pelo ambulatório de hidroxicloroquina sem nenhuma queixa. Apresentava uma acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. De antecedentes, ela apresentava lúpus, hipertensão e dislipidemia. E essa era a imagem da retinografia de grande angular da paciente do olho direito. Com essa imagem, eu queria já começar abrindo para as primeiras hipóteses. Tudo bem. Então, quem quiser responder. Então, lembre que a paciente tem lúpus, usa hidroxicloroquina. Hum. Então, ela tem lúpus, usa hidroxicloroquina, poderia ter alteração pigmentar na mácula, mas nesse aumento eu não consigo ver. E tem uma lesão mais ou menos com um disco de diâmetro superior ao nervo óptico, certo? Que de cor branca, com halo bem definido, com bordo bem definido, parecendo uma lesão ensacabocada, ou seja, uma escavação da região da retina, onde visualiza a esclera, mas também pode ser elevada. Não consigo ver nesse tamanho aqui se isso é escavado ou é elevado. É um pouquinho. Talvez eleve um pouquinho a retina. Hum. Como o vaso da retina passa por cima, é uma lesão profunda, né? Ou está na coroide, ou mesmo na retina profunda, a mim me parece mais na coroide. Essa lesão isolada, assim, já uma época foi descrita, ela mudou de nome, chamava SIC, que é um nódulo que foi associado a algum processo infeccioso, foi descrito em alguns pacientes que moravam em região rural, como um nódulo cicatricial. Mas também pode ser um nódulo, embora o paciente não tenha nada inflamatório, a gente tem que, ir abrindo o leque, pensar em um nódulo de tuberculose, qualquer doença inflamatória da coroide. A calcificação, como o Tomás colocou aqui, a calcificação esclerocoroidal, geralmente ela tem mais do que um foco, né? Mas fica assim no trajeto dos vasos. Acho que pela imagem é isso que eu pensaria. Tá. Então, Tomás, a calcificação esclerocoroidal, como a Cleide colocou, ela é múltipla, né? Em geral, tem alteração na paratireoide. Então, os pacientes têm um hiperpara secundário e daí altera o metabolismo do cálcio e daí você tem depósito do cálcio na esclera e na coroide, formando essas lesões esbranquiçadas. Mas é um diagnóstico diferencial importante, talvez seja o principal diagnóstico diferencial dessa lesão. É que essa lesão é única, o outro olho não é afetado e a paciente tem a paratireoide normal, tá? E não tem nível sérico de cálcio aumentado, tá? E a lesão é única. Então a Cleide falou que essa lesão foi descrita nos anos 90, o diagnóstico, o nome dela era uma coroidite unifocal, porque se achava que você tinha uma coroidite, destruía o IPR e ficava essa lesão esbranquiçada.
Depois, com a avaliação multimodal, ela passou a ter outro nome, e que eu quero que vocês falem qual que é o nome, e a Gabriela vai mostrar a avaliação subsequente multimodal, né, Gabriela? Aham. Então, agora, um OCT na topografia da lesão. Então, vocês veem como ela empurra a coroide inteira, afila a coriocapilar, e por isso provavelmente ela causa essa atrofia no EPR, e você consegue ver através disso a esclera que está mais em contato com a retina, sem a lesão avermelhada da coroide, você vê a esclera mais branca, né, e mais elevada, como a Cleide e o Jorge comentaram, tá? Parece um granuloma de coroide. E como a Cleide bem definiu, pode ser secundária à tuberculose. Hum. Acho que é uma Então, hipótese, mas essa do SIC, né, que ela chamava, acho que o aspecto é bem parecido com isso daí. Agora eu não lembro a mudança de nome, eu sei que mudou de nome. É. Então, mas é que não se acha mais que essa alteração é inflamatória como um granuloma, tá? Uhum. O que se acha é que essa lesão é um nódulo da esclera. Então, a gente chama atualmente, 2020 mudou a nomenclatura para nódulo escleral focal, porque a lesão é primária da esclera. O nódulo tá logo, você consegue mostrar, Gabriela? O nódulo da esclera está logo abaixo do pico É. da. Isso, esse é o nódulo escleral. Então, essa é uma lesão na esclera que acaba ficando mais protrusa, empurrando a coroide, elevando o EPR e ficando mostrando essa lesão mais esbranquiçada no fundo de olho, causando essa elevação da retina que o Jorge tinha falado, que a Cleide tinha comentado, tá? Então, a lesão chama nódulo escleral focal. Com o OCT, dá para fazer um diagnóstico muito bom, porque a gente consegue ver que a lesão é da esclera, nem é da coroide. A coroide lá tá só sendo deslocada pela esclera, né? Tá? Então, o diagnóstico veio depois do OCT. Isso foi descrito antes do OCT. Por isso que se chamou de coroidite unifocal. É, E esse nódulo é simplesmente uma hipertrofia da coroide localizado? Fosse uma martoma de coroide, então, isso tá para ser comprovado, porque não tem estudo histopatológico dessa lesão, né? entendo. Então, vamos esperar para a gente ver exatamente como se forma isso, né? Mas a Gabriela vai comentar sobre fisiopatologia dessa lesão, tá? Tem mais avaliação multimodal, né, Gabriela? Só para a gente fixar esse diagnóstico. Pode É, falar. tem a autofluor aqui, que é uma lesão hiperaltofluorescente, também na autofluor. E aqui um resumo da análise que a gente fez. Tá? Então, só para a gente se tornar mais mnemônico isso, essa lesão, tá? Nódulo escleral focal, tá bom? Com avaliação multimodal de retinografia, autofluorescência e OCT, né? Você vai fazer tua revisão, Gabriela? Aham. Então tá. Aí, Jorge, você vai. É interessante a revisão que a Gabriela fez, tá? Inclusive com o diagnóstico diferencial que o Tomás colocou. Então, falando um pouco do nódulo escleral focal, ele é uma lesão normalmente unilateral, branco-amarelada, é rara e ela é benigna e assintomática. A etiologia dela ainda é desconhecida, mas eles já observaram que costuma cometer principalmente mulheres caucasianas. Eles descreveram mais em torno dos 30, 50 anos. Então, observaram que ela origina-se na esclera, costuma medir cerca de 1 diâmetro de disco e normalmente ela está próxima ao nervo óptico. Então, em 1997, ela tinha sido descrita como uma coroidite unifocal, por conta dos achados de uma massa que eles observavam solitária e que eles acreditavam que estava associada a características de inflamação. Porém, em 2020 foi renomeada como nódulo escleral focal, porque eles perceberam que não havia uma natureza inflamatória e a origem dela, na verdade, era na esclera. Eles observavam que não tinha nenhum espessamento coroidal, nenhum extravasamento na ângio, vitreite ou nenhum sinal de inflamação sistêmica. Por essa natureza estável e a predileção que observaram por uma localização próxima ao nervo, eles sugerem hoje em dia que essas lesões possam ser congênitas, mas ainda não tem nenhum relato de lesão ao nascimento, por isso que ainda é incerto. Eles já descreveram em um paciente de 3 anos, foi o paciente mais jovem que eles já observaram a lesão.
Aqui é uma paciente de mulher de 63 anos que foi observada essa lesão inferior ao nervo no olho direito. Inicialmente acreditava-se que pudesse ser um granuloma tuberculoso ou secundária sarcoidose, porém foram coletados os exames e vieram todos negativos. Ela apresentava uma acuidade de 20/20 em ambos olhos e nenhuma queixa. Os exames, a análise multimodal, ela começou a ajudar muito nesse diagnóstico, porque o OCT confirmava a lesão vindo da esclera, comprimindo a coroide e a corocapilar. E, além disso, o OCTA ele demonstrava uma redução desse fluxo da corocapilar. Aqui é um outro paciente, observando essa análise multimodal, então é uma lesão que ela normalmente ela é bem delimitada, com uma coloração amarelada. No OCT, demonstra-se escleroma originado da esclera, que comprime a coroide sobrejacente. Ele se apresenta como hiperalto na autofluor e com uma alta ecogenicidade na ultrassonografia. Aqui é a mesma lesão, demonstrando a presença de um fluido subretiniano, porém sem sinais de inflamação. Essa presença de fluido, ao contrário do que acreditava-se anteriormente que pudesse estar associada ao processo inflamatório, ela tem sido atribuída devido a esse afinamento do EPR que prejudica a sua capacidade de bombeamento, e aí por isso que ocorre esse acúmulo de fluido. Aqui é um caso mais raro ainda, que foi observado duas lesões, dois nódulos, né, esclerais no mesmo paciente no olho esquerdo. Essas duas lesões pode observar pelo OCT que elas são adjacentes, mas elas não estão diretamente conectadas. Elas mostram esse padrão de cúpula, o OCT, e no OCT angiography ele mostra essa diminuição do fluxo da corocapilar e coroide e uma ausência acentuada no nível intralesional. Então, a imagem multimodal ela foi muito importante para descartar esses diagnósticos diferenciais do nódulo escleral focal. E aí eu vou comentar um pouco cada um deles. Então, o principal são as calcificações esclerocoroidais, como foi dito. Essa é a mais difícil de diferenciar, porque elas têm muitas características semelhantes. Então, ambas vão provir da esclera, apresentam uma hiperrefletividade na ultrassonografia e uma hiperautofluorescência. A diferença é que nesses casos costumam ter mais lesões, né? E as calcificações, elas costumam acometer principalmente pacientes mais idosos, de pele clara, e costumam estar associados a alterações em exames bioquímicos, como pacientes com hiperparatiroidismo, hipofosfatemia, com uma insuficiência renal. Outro diagnóstico diferencial é o osteoma de coroide. São tumores benignos raros que se caracterizam por uma presença de tecido ósseo maduro dentro de uma coroide saudável. Eles estão muito associados a essa neovascularização coroidal. Então, eles são essas lesões subretinianas, que são bem definidas, elevadas, também são amarelo-alaranjadas, e o OCT demonstra, então, essa presença de fluido associada a uma ruptura de elipsoide e irregularidades no EPR. E já na ultrassonografia, essa lesão ela é ecodensa e aparenta com uma sombra posterior. Outro diagnóstico importante diferencial é o melanoma de coroide amelanótico. Então, diferenças importantes deles é que, nesse caso, ele tem uma origem na coroide e não apresenta uma autofluorescência. E as suas bordas, elas costumam ser mais irregulares. Então, a ultrassonografia também são lesões hiperecóicas, porém na autofluora, então, a presença essa hipoautofluorescência, com algumas áreas de hiperautofluorescência devido ao fluido subretiniano. No OCT, ele mostra que essa lesão ela provém da coroide, em formato de cúpula, que comprime a corocapilar. E outro achado importante é que na angiofluor, o melanoma ele apresenta a dupla circulação. Outro diagnóstico diferencial é o granuloma coroidal. Então, ele se apresenta como essa lesão coroidal amelanótica. Na ultrassonografia, ela também é hiperecóica, e na autofluor, ela é predominantemente hiperautofluorescente, com algumas áreas de hipoalto.
No OCT, observa-se protuberância coroidal com uma compressão da corocapilar e ali na imagem superior um material hiperrefletivo subretiniano com fluido intrarretiniano também associado. Na angioflora ela é hiperfluorescente e na endocianina verde ela é hipofluorescente. E a última lesão é a lesão metastática coroidal amelanótica. Então, as metástases, elas tendem a ter uma coloração mais opaca e estão sempre associadas a algum outro tumor primário. A diferença também do nódulo é que essas lesões, elas tendem a ser progressivas ao longo do tempo. E o nódulo, eles observaram que ele tende a ser estável. A ultrassonografia, ela também é hiperecóica. Na autofluor, elas apresentam áreas de hipoautofluorescência e isoalto e pontos isolados de hiperalto. E no OCT, ela demonstra também, então, que ela provém da coroide, com uma compressão da carocapilar, podendo ter fluido também subretiniano. Ela é hiperfluorescente a ângio e hipofluorescente na endocianina verde. E essas foram as referências. Obrigada. Excelente, Gabriela. Ótimo. Então, nódulo escleral focal. E o importante são esses diagnósticos diferenciais, né? Que são importantes para a gente descrever a lesão, né? Classificar a lesão, mas para pensar nos diagnósticos diferenciais que são importantes. Excelente. Obrigado, viu, Gabriela? Ótimo. Obrigada. Obrigado de novo os comentários da Cleide e do Jorge. E, e agora a gente. E também ao Tomás, que falou num diagnóstico diferencial, Tomás Minelli. E agora a gente vai passar para o artigo, enquanto o Yuri Shiroma, que é R2, vai apresentar o artigo. O artigo fala de um inibidor de complemento, C5, a droga é o ACP. E esse artigo mostra o segundo ano do estudo fase 3 que é o Getter 2, tá? E sumarizando muito os resultados do estudo, a gente vê que o ACP continua reduzindo o avanço da atrofia geográfica. No ano 1 isso foi de 14%, agora no ano 2 que eu quero mostrar, isso vai para 19%, comparado com o controle. Não houve diferença entre você injetar todo mês ou você injetar a cada 2 meses, bimestralmente. Ao contrário do pegstacoplan. Pegstacoplan, os resultados de injeções mensais são superiores aos bimestrais. E aqui não, são semelhantes. Então você pode usar a droga a cada 2 meses, é uma vantagem. A incidência de membrana neovascular é um pouquinho a mais do que o grupo controle, ao redor de 11 e poucos por cento, comparado com 9% do sham. E sem descrição de efeito inflamatório, de vasculite oclusiva, pelo menos nesse estudo. A gente não tem ainda resultados de fase 4, né? De uso clínico dele. Então, o Yuri vai detalhar mais esse estudo que eu acho muito importante, porque essas drogas espero que cheguem no Brasil para a gente começar a usar nos pacientes com atrofia geográfica. Yuri? Boa noite a todos. Eu sou o Yuri, residente do segundo ano. Agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação e pelo auxílio na apresentação. Então, esse é o artigo da semana, o ACP, Avastin Captad-Pegol, no tratamento da atrofia geográfica secundária DMRI, o segundo ano avaliando eficácia e segurança do GATHER2, um estudo de fase 3. Então, atrofia geográfica, um estágio avançado da DMRI, que apresenta uma perda progressiva e reversível da retina. O ACP ele foi um medicamento aprovado em 2023 pelo FDA, como uma IVT mensal de 2 miligramas, e ele age como um inibidor da clivagem do complemento C5. E acredita-se que essa inibição da formação do C5 diminui a inflamação que leva à atrofia geográfica e podendo retardar sua progressão. É um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por sham, que é o placebo dos estudos com procedimentos. Recapitulando um pouco no GATHER1, eles utilizaram atrofias geográficas próximas à fóvea, numa distância menor de 1.500 micra, mas que não envolviam o centro da fóvea, diferente do estudo do pegcetacoplan. Uma idade média de 77 anos, principalmente mulheres,
e eles dividiram em dois grupos. O grupo que receberia o ACP mensal de 2 miligramas contra o sham. E o resultado foi uma redução na progressão da atrofia geográfica na área dela em 17% no primeiro ano, e foi um benefício anatômico, mas não funcional, sem a melhora ou sem uma diferença significativa da acuidade visual. Então, agora, no segundo ano, eles pegaram o grupo do ACP e dividiram de novo 1 para fazer uma dose mensal ou em meses alternados, e o grupo sham continuou como o grupo sham. O objetivo desse segundo ano foi avaliar a eficácia e segurança, e com foco especial para comparar as doses mensais contra a dose a cada 2 meses. Agora, partindo para os resultados, na parte do crescimento, ou na redução do crescimento da lesão, o tratamento com a CPS demonstrou uma redução contínua e significativa no crescimento da atrofia geográfica em comparação com o sham. Na dose mensal, uma redução de 14% no segundo ano, e a dose a cada 2 meses, uma redução de 19%. E o efeito do tratamento foi consistente tanto em dados observados em milímetro quadrado, que é esse gráfico, também como em raiz quadrada, que apresenta outras tabelas no artigo. Na análise por intervalo, o efeito do tratamento também pareceu aumentar com o tempo. A diferença do crescimento da lesão do ACP na dose mensal contra o sham mais que dobrou no segundo ano em comparação com o primeiro. Essa diferença aqui do primeiro ano foi de 0,31 milímetros quadrados, no segundo ano já passou para 0,81. Também foi visto na dose a cada 2 meses. No impacto da acuidade visual, não houve diferença significativa entre os grupos, que essa diferença era uma perda de 15 ou mais letras do ETDRS ao longo dos 2 anos, e a alteração média foi de 7,31 no grupo do ACP e 6,48 no grupo do sham, e também os resultados nessa avaliação da baixa luminância também foram semelhantes, sem diferença estatística significativa. O medicamento ele foi considerado seguro, sem novos sinais de alerta no segundo ano, com uma boa tolerabilidade geral. Não foram registrados casos de vasculite retiniana, neuropatia óptica isquêmica ou inflamação intraocular grave. Teve um caso de endoftalmite aqui, no grupo do ACP, e essa questão da incidência de neovascularização coroidiana foi um pouco superior no grupo do ACP do que no sham, também foi visto no estudo do pegcetacoplan. E, bom, concluindo, o GATHER2 confirmou que o bloqueio do C5 reduz a progressão da atrofia geográfica, que pode ser feita essa transição para doses em meses alternados no segundo ano, que não comprometeu a eficácia do tratamento, oferecendo uma opção para reduzir a carga de tratamento. E o perfil de segurança permaneceu favorável, sem sinais de alerta, sem perda da segurança no segundo ano. Algumas limitações do estudo foram que eles não incluíram atrofia geográfica foveal, como no do pegcetacoplan. Não teve uma alteração significativa da acuidade visual, e um estudo de 2 anos, ainda um segmento curto, considerando a doença crônica do MRI. Obrigado. Excelente, excelente, Yuri. O Yuri resumiu bastante o artigo. É interessante ler porque eles detalham muito, eles, na discussão, os resultados. Então, é um artigo muito rico de leitura. Acho que se interessa pelo tema vai gostar de como o artigo foi escrito. Cleide, Jorge, algum comentário sobre o artigo, ou sobre o ACP ou o PEG-Stacoplan, tratamento de atrofia geográfica? Então, Pimentel, é muito interessante porque a gente já tem aí um resultado de 2 anos. Então, com 2 anos, você aumenta a gente consegue ver melhor com relação à segurança dessa medicação, que tem o Uhum. risco de neuropatia óptica isquêmica, inflamação e, como efeito colateral, um aumento da membrana neovascular, que comparado com o sham, não subiu muito, saiu de 9 para 11,6%. Isso. Mas, imaginar, mais de 10% dos casos você vai ter membrana. Então, é algo que você tem que comentar com o paciente, o risco que ele tem aumentado de fazer
uma lesão dupla. Você já tem a atrofia geográfica e vai ter que tratar também da membrana vascular, que ele pode vir a ter no curso do tratamento, porque um tratamento, enquanto vida tiver, o paciente vai ter que tratar. Agora, é Uhum, interessante você pensando assim, há 2 semanas atrás a gente foi apresentado aqui o estudo vida real do pegcetacoplan com o uhum, resultado de redução de área de expansão em 35%. E aí você uhum, pega nesse estudo aqui, que de 2 anos, uma redução de 19%. Não sei se é uhum, metodologia diferente, não está comparando diferentes. sim. É difícil dizer que uma droga é superior à outra, mas algo a se chamar a atenção, dizer assim, pô, será que existe algum resultado diferente de uma droga para outra? Uhum, É de se pensar. A outra coisa é com relação aos novos endpoints. O FDA agora, ele dá muita importância à viabilidade e à espessura da elipsoide, que seria um biomarcador de existência do fotorreceptor. Se sabe hoje que primeiro morre o fotorreceptor para depois morrer a pele pigmentada da retina. Nesses uhum, primeiros estudos pivotais para a liberação do FDA dessa medicação, se pensava só na questão da autofluorescência, expansão da área. Então, seria muito interessante saber como é que estava a viabilidade dessa elipsoide, principalmente com novos modelos de IA que consegue fazer uma análise, digamos assim, de uma área grande da elipsoide com OCT e IA, para a gente ver realmente como é que está a viabilidade, como esse fotorreceptor está se comportando em 2 anos. Mas, em ideias gerais, os inibidores de complemento, que são, ele inibe a via inflamatória da atrofia geográfica, é um dos primeiros tratamentos que nós temos atualmente para uma doença que era órfã, que era atrofia geográfica, que não é das melhores coisas do mundo, mas ele retarda o crescimento da lesão. Se você pegar um paciente que ele é olho único, que já perdeu a visão central em um dos lados e tem uma visão ainda no olho adélfo, teoricamente seria um tratamento muito interessante, porque ele poderia preservar a visão dele por muito mais tempo e é o que temos hoje, e que pode ser interessante para alguns pacientes de forma bem específica. Perfeito, 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 Jorge. Cleide, algum complemento? Eu não comentar só que, aparentemente, essa droga é pior, como o Jorge falou, não é? É 17% contra 20 e poucos no pegcetacoplan no final do segundo ano. Mas ela mostra a mesma coisa que o pegcetacoplan, quer dizer que a curva ela vai se separando cada vez mais do grupo controle, quer dizer, na medida em que o paciente continua usando, o impacto sobre a redução do aumento é maior. Então, aparentemente, a médio e longo prazo, ela vai agir cada vez mais. E a outra coisa é que, embora não tenha melhora funcional em acuidade visual, velocidade de leitura, os estudos agora, o Apex Doppler tem mais avaliações, né? E aí eles estão incluindo a microperimetria, mostrando que tem algum resultado funcional que não chega na visão, porque uma boa parte desses pacientes ou tem visão boa, no caso aqui, todos, né, eles não tinham lesão subfoveal, e então a acuidade visual não é um bom parâmetro funcional para avaliar. Mas assim, como o Jorge falou, é o que a gente tem, e aparentemente a médio e longo prazo o impacto vai ser maior, a médio e longo prazo de uso, né, vai ser Hum, maior nos pacientes que estão usando, né? perfeito. Obrigado, Jorge. Obrigado, Cleide. Obrigado, viu, Yuri. Excelente a tua revisão, super sintético e focando nos pontos principais, tá? Obrigado, Yuri. Então, agora a gente vai discutir o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é o Bernardo Kestelman, que foi fellow de retina, foi preceptor, agora está no Rio, mas ele vai apresentar o caso bem interessante, então vai ser interessante a gente discutir. Então, vamos lá, Bernardo. Oi, professor, tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bom, boa noite. Obrigado, professor, pelo convite aí para apresentar hoje. Para quem não conhece, eu fiz
terminei aí há 2 anos, o fellow e a preceptoria, e o professor pediu para eu apresentar um caso interessante aqui, e é um caso único porque eu acho que é um caso clínico e cirúrgico, aí para quem quiser discutir um pouquinho da parte clínica dele, vai ser interessante também. A gente começa com um paciente de 47 anos, branco, ele veio na clínica. Ele não tinha nenhum antecedente, nem pessoal, nem familiar, nem oftalmológico. Ele veio na clínica por um quadro de uma mosca volante iniciada 2 dias em olho direito. Tá? Essa era a queixa dele, era uma segunda-feira à tarde, começou no final de semana esses sintomas dele. Quando a gente vai para o exame físico, ele era 20/20 em ambos os olhos, plano. Então ele não era míope, ele era plano dos dois olhos, tinha uma acuidade visual boa. Ele tinha uma córnea e um cristalino transparentes, um pouco de pigmento no vítreo anterior e na fundoscopia. Infelizmente a gente não tem um retinógrafo de grande angular, mas dá para ter uma ideia aqui. Ele tinha essa rotura gigante superior, de cerca de 5 horas aí de comprimento, bem superior, com a mácula colada 20/20. E E aí eu acho que aqui, enfim, a gente tem que partir para cirurgia. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. O- Acho que o é, comentário mais relevante aqui talvez seja se faria num paciente de 47 anos cirurgia de catarata junto com o procedimento cirúrgico, se fosse fazer vitrectomia. E aí o sim. Tomás se aventuraria aí numa pneumática aí, que adora. Então, Jorge, aqui você colocaria uma outra pergunta, você colocaria numa ruptura gigante superior, você colocaria um buckle com pouca indentação ou não? E o Tomás, com a brincadeira aí do Bernardo, se você faria uma pneumática numa ruptura gigante com 5 horas de ruptura. Então, Jorge, Então, a pergunta com relação ao pneumático é pertinente. O Hashimoto tem mostrado alguns casos de rasgão gigante usando o que ele chama de double bulb, ou seja, ele injeta uma bolha, espera 24 horas, faz nova paracentese, injeta nova bolha e tem conseguido resultados muito bons com pneumoretinopexia em paciente com rasgão gigante, numa situação dessa que é superior. A outra situação é ir direto para vitrectomia, porque não tem outra alternativa. Nesse caso aí, eu botaria uma faixazinha com a indentação média e partiria para vitrectomia. Ah, vai fazer facectomia. O paciente de 47 anos, eu tentaria preservar o cristalino desse paciente, certo? Apesar de que provavelmente vai adiantar ou apressar a formação da catarata, mas pode ser que eles tenham alguns anos aí. Eu já fiz alguns pacientes de vitrectomia sem tirar o cristalino em pacientes da faixa dos 40 anos, e o paciente com 5 anos ainda estava tendo uma acuidade visual sem facectomia imediata. mas você conseguiu trabalhar bem a periferia? Porque É esse é o difícil, problema. certo? Esse é o grande desafio de você manter o cristalino aí, trabalhar bem. Por isso também que eu botaria uma faixa, porque aí você É, daria um suporte à base vítrea. Eu não trabalharia esse olho sem uma faixa. tá, perfeito, perfeito. Tomás? Então, professor, brincadeiras à parte, eu já fiz algumas desse jeito aí, Hum. com Não é brincadeira pneumática não, tá, Tomás? no fellow, mas funciona. Tem um risco, já tive complicações com pneumática por causa de rotura gigante também. Não é uma coisa que eu gosto de fazer hoje, mas se você não tem outro meio, é possível sim, principalmente essas que são superiores. Um colega meu aqui do Fellow, ele tem um trabalho que ele descreveu tipo, qual seria o método de você tentar fazer a pneumática para melhorar o sucesso. Você começaria fazendo laser nas bordas da rotura, se for passível de laser, né, se não tiver descolamento. Quando não é passível, piora bastante, piora mais o sucesso. Então você faz primeiro laser, bastante laser nas bordas da rotura, e aí põe a bolha no mesmo dia. E aí vai fazendo laser e aumentando a bolha se necessário. Mas acho que ele fez
trabalho dele, ele fez consecutivos dos pacientes que ele viu, acho que eram 10 ou 13, algo assim, ele tinha 66% de sucesso, que é pouco, né? Já que você tem uma cirurgia que tem mais sucesso, mas você não tem outro meio, é possível. Tá. Mas, Tomás, assim, só se você tiver um vitreófago disponível, mesmo que você opere no dia seguinte, eu acho que é muito mais razoável você fazer É, uma não, concordo, vitrectomia, eu concordo. certo? Do que uma. Eu acho a retinopexia pneumática excelente, mas para casos menos extremos como esse, né? Então, eu acho interessante você discutir, eu acho interessante o Bernardo perguntar, mas eu não faria uma pneumática, eu acho que você também não, né, Tomás? Num Não, caso hoje em esse. dia eu não faria mais, não. É, Só tá. assim, o paciente não tem como Complicado, pagar de porque jeito nenhum, não tem É, como você fornecer, seu vitreófilo está quebrado. Aí sim, pode sim, ser, né? sim, sim, sim. o, a questão da pneumática também me vem o questionamento que todo paciente que você tem um rasgão gigante, você tem uma incidência aumentada de PVR. Só que quando vou colocar aí uma bolha, certo? Essa bolha vai fazer uma massagem aí no epitélio pigmentar, vai dispersar mais epitélio pigmentar ainda na cavidade e na minha cabeça vai aumentar mais ainda a chance de PVR. É. E isso, o colocar faixa, eu acho que quando você tem rupturas grandes, você tem maior chance de PVR, e talvez a faixa 360, mesmo que ela não seja muito indentada, como é o procedimento correto para uma ruptura gigante, ela protege um PVR inferior, que deve ser a localização desse PVR, né? O ciclo referencial anterior faz uma proteção, pelo menos. É, Bernardo, quer mostrar o que foi feito, como você Tem. operou? Aí só um comentário antes, professor. Aqui tem uma questão delicada que envolve um pouco que eu comentei semana passada, que é como falar para esse paciente que você tem que operar ele é 20/20 plano. Certo, ótimo, Ele é ótimo. 20/20 plano, que veio por mosca volante, e aí você tem que convencer ele de operar no dia seguinte correndo. Sim, sim. E, Ó, experiência própria. Eu já tive paciente com rasgão gigante, jovem, ou seja, na fase dos 40 anos, e eu falei que tinha que operar e o paciente foi embora, não quis operar. Voltou com 15 dias com movimento de mão e aí operou, certo? não, Ele não acreditou, não quis e foi embora. E eu falei, vai piorar. E aí ele voltou com 15 dias já totalmente descolado. O é, prognóstico é péssimo. esse paciente, ele era uma segunda tarde, e aí a gente operou terça de manhã, e acabei não fazendo a catarata também, porque ia ter a complexidade de explicar para o paciente sobre a questão da catarata também, né? Ele tinha Sim. 47 anos, né? Então eu optei por fazer só a vitrectomia, simples, né? Aham. E aí aqui a cirurgia é do final do ano passado. Tá? Então a gente começa fazendo um pouquinho, dá para ver o tamanho da rotura melhor, bem grande aí, superior. Até meio posterior ela, achei, não é tão na periferia, enfim. Mas começa fazendo um pouquinho do core, testo o DVP, não, já parecia ter descolado a hialoide, e, e aí eu coloquei perfluor para ajudar um pouquinho a estabilizar, coloquei mais ou menos até a borda, para conseguir fazer uma base vítrea com mais segurança, para a própria borda da rotura gigante não ficar vindo no vitreófago, né? E aí comecei a fazer a base vítrea. Optei por não, como era um caso bem recente, eu optei por não mexer muito na borda da rotura gigante. Não achei que tinha nenhum aspecto de dobra ou infiltração ou algum sinal de PVR. Então deixei ela mais íntegra possível. E aí eu optei por aumentar o nível do perfluor para começar a fazer o laser na borda sobre perfluor. Então eu aumentei o perfluor e comecei esse laser. Fiz o máximo possível e depois fui fazendo a troca fluido-ar bem na borda da rotura gigante e depois completei o laser, né? Com indentação, enfim, fui completando bastante laser. E aí acabou a cirurgia dessa forma. Eu optei por deixar com gás C3, né? Perfeito. E a altura era gigante, mas era bem superior, né? Acho que não tinha descolado tudo, não tinha. Era um descolamento bem perto da rotura. Achei que dava para deixar com gás.
Alguém faria alguma coisa diferente? Jorge Ótimo. ou Tomás? Vamos Eu comentar só aqui. botaria uma faixa diferente de você aí, mas Tá. o resto está tudo perfeito. Trabalharia bastante aí a periferia, certo? Porque o, a base vítrea precisa ser bem limpa. Teria uma atenção na bordazinha da retina, porque às vezes ela começa a formar um PVRzinho e ela se enrola sobre ela mesma ou nos cantos. Verificaria se você não tem algum início de PVR, porque geralmente eu faço uma diatermia e tiro essa retina que já iniciou para não formar uma calhazinha na junção do final do rasgão, que aí leva um redescolamento e então tentar prevenir não redescolar. Mas o resto é tudo perfeito. Também deixaria com gás, que eu acho a melhor indicação nesse caso aí. Perfeito. Tomás? Eu faço parecido com o que o Jorge falou também. Eu gosto de fazer como se fosse uma retinotomia, e eu abro para deixar como se fosse uma crescente a rotura gigante para evitar a tração na borda da rotura. Mas também deixaria com gás. Eu acho que o fato de pneumática conseguir colar isso dá um pouco de tranquilidade em casos com rotura gigante, você não pensar só necessariamente que precisa ser óleo. Não sei, claro que não é Claro. um conceito, mas tem muita gente que pensa rotura gigante, vou colocar óleo, mas se Claro. pneumática vai colar, num estudo clínico que não é exatamente a vida real, 60%, você conseguiria usar mais gás do que não necessariamente óleo. Então, eu concordo com o Bernardo que eu deixaria com gás. E especialmente nesse tipo de ruptura superior, né? Quer dizer, o gás segura bem isso, né? Então, é um gás de longa duração, C3F8, certo? Até o laser cicatrizar bem. Perfeito. É que não acabou por aí, né? Então, Agora é a parte legal. Quem achou que parava aqui. Na verdade, o Jorge, o que eu achei mais difícil de fazer foi o laser, né, da base. Porque com um paciente fásico, né, para fazer bem periférico é difícil, né, com cristalino. tem Mais do que que a tentar, né? É base. verdade, por isso que a faixa ajudaria você, porque daria uma É, dentaçãozinha, melhoraria. Outro ponto que a gente não discutiu aqui é a retina anterior. A retina anterior, como você bem falou assim, não estava tão periférico, estava mais posterior. Então você vai ter uma área de retina anterior grande. Essa área de retina é desejável que você faça uma retinotomia, você limpe essa área toda, porque essa retina ela vai criar um PVR, e ela vai se enrolar no corpo ciliar e pode provocar hipotonia. Então, não é desejável deixar essa área de retina anterior flutuante aí, porque ela não é boa. Ou, se você possível, mas é muito mais difícil, fazer laser nessa região toda para destruir essa retina. Isso seria uma coisa muito importante. Mas como eu tinha lembrado a vocês, PVR é muito frequente. Se eu não tiver errado, varia de 6 a 20% a chance de PVR em um rasgão gigante com mais de 2 horas. Então, a recidiva com PVR e redescolamento é muito alta. Perfeito. Segue, Bernardo. então, seguindo. Se olhar a data, dia 7/10/2025. Então, vamos em frente. O PO1 dessa paciente, ele tinha uma córnea transparente, uma catarata estrelada ali pelo gás, né, na cavidade vítrea, às vezes faz aquela catarata estrelada. A retina aplicada sobre gás com uma pressão boa. Depois o paciente volta no PO7. Ele continuava com uma córnea transparente, a catarata estrelada, a retina aplicada e uma pio de 13. E aí, eis que 3 semanas depois, então no PO21, vocês vão ver nos exames, o paciente chega na clínica, é, falando que estava com o início de uma dor muito importante no final de semana, então há cerca de 2 dias, e falando que teve uma piora do estado geral. Ele chegou em cadeira de rodas, com uma baixa visual bilateral nesses últimos 2, 3 dias. Tá? Então, 20 dias depois da cirurgia. Começou com dor, náusea, baixa
visual bilateral, piora o estado geral. Ele estava com Endoftalmia. movimento de Endoftalmia. mãos dos dois olhos. Dos dois olhos, professor. Ah, os dois Os olhos. dois olhos. Ele era movimento de mãos dos dois olhos, O que nesse que momento. aconteceu do outro lado agora? Desse daí eu posso pensar em uma endoftalmite. 21 dias não deu tempo nem de o PVR Foi, chegar ao nível de descolar tudo. Mas foi o que eu e pensei. cai na cavidade com 21 dias. Foi o que eu pensei também, É, endoftalmite, mas ele era movimento de mãos do outro olho. Oftalmia simpática por causa de vitreto? Vai chegar, calma. Ele tinha uma hiperemia conjuntival de 3 cruzes, pecais difusos, 4 cruzes de reação, muita reação, sinéquia, e um vítreo anterior com bilateral, duas né, Dani? cruzes. Quê? Bilateral, certo? Bilateral, todos os achados bilaterais. E É. do lado direito ele ainda tinha gás, né? Uhum. Esse era o lado esquerdo, a foto, a retinografia do lado esquerdo. Do lado direito não tem por conta do gás, né? Não dá para aparecer. No PO20 de cirurgia. Esse aqui são as angiofluorescenografias do paciente, com 30 segundos, 5 minutos e 10 minutos. Então a gente já vê esse extravasamento macular bem importante. Isso é no olho esquerdo, é o olho que ele não operou, o Uhum. paciente. Esse aqui é endocianina, também do mesmo dia, com um Você vê, minuto. você vê que tem dark dot aí também, né? Você tem uma É, isquemia provavelmente inflamatória e uma panveíte, né? Certo? sim. Tem É. essa, a gente vê esses pontos pretos, que são os dark dots, que aumentam, né? Com 1 minuto, com 3, com 7 minutos. Aumentam. Esse era o ACT do paciente do olho esquerdo, lembrando, esse é o olho que ele não operou. Você vê um aumento de espessura da coroide, tá vendo? Esses Aqui, descolamentos serosos que aparecia na retinografia, viu, Bernardo? Tinha umas lesões é, que pareciam ser um sim. pouco mais Nunca vi amareladas. isso em razão gigante, pelo amor de Deus. Não, Esse Sério. aqui é não. a retinografia, dá para ver aqui o É. descolamento seroso, né? No Isso. meio aqui central, e essa aqui é o ACT, então ele tinha um descolamento seroso muito grande, tinha descolamento bacilar, também aqui dá para ver. Olho simpático. Um olho simpático. É uma É. coroide gigante. É, É uma coroide muito grande que faz parte da inflamação, né? e Processo aí, inflamatório esse, pesadíssimo. ele é um paciente de 47 anos, PO21 de vitrectomia com C3, com movimento de mãos dos dois olhos com essa uveíte difusa. É. Oftalmia simpática é impressionante, né? Esse caso é bizarro, hein, Já Bernardo? Pô, vi, É cara, bizarro. perdão, simpática por causa de razão gigante. Ô, Já vi por causa de professor, trauma alguns, mas desse forma aí, Não sei nunca se vi. alguém já tinha visto. Eu nunca tinha lido um caso desse, para ser bem sincero. é muito incomum, muito incomum. Alguém quer fazer? Cleide, algum comentário sobre oftalmia simpática pós? Você vê pós-cirúrgico, você pode ter em qualquer cirurgia, né? Ah, Mas é raro, né? né? Nossa. É, Flavinho colocou que entre as cirurgias a vitrectomia é a mais associada. É, é. porque acho que manipula muito o epitélio pigmentar, né? Num paciente rasgão gigante, você tem um trauma cirúrgico muito grande, porque você tem toda a manipulação da câmara anterior e movimento de fluido, movimento de gás, laser, toda a Mas a agressão gente, que você olha, toma. Jorge, há quanto tempo a gente opera a ruptura gigante? Eu nunca Ah, vi uma eu nunca oftalmia vi. simpática no olho contralateral, obviamente, né? Mas de um caso de ruptura gigante ou de PVR, o que você manipule muito. Eu acho que tem que ter uma predisposição individual de fazer uma reação inflamatória no outro olho enorme. Acho que deve ter uma resposta personalizada para ter esse tipo de inflamação gigante, que é a oftalmia simpática, destruindo o tecido do outro olho, né? Então, eu não sei se essas prevalência de vitrectomia, será que você expõe mais tecido e por isso você tem mais. Eu acho que talvez seja coincidência, eu acho que é uma predisposição da pessoa para ter essa condição inflamatória. Só, só imaginando, sabe? É, ó, Esse paciente, por acaso, pré-rasgão gigante, não teve nenhum trauma nesse olho direito, não? Nada, não tem nada, nada, professor. história. Nada. Saudável, completamente saudável o paciente. Não tinha nada. É. Realmente é muito raro, viu? Eu nunca vi.
Perfeito. A oftalmia simpática é raro também, né? A gente vê muito trauma e pouca oftalmia simpática, então deve É. ter uma Eu predisposição. vi, Cleide, foi trauma. Foi trauma. E trauma É, perfurante. É. O que eu vi, eu lembro na residência, eu vi um caso que eu acompanhei de oftalmia simpática, foi com um trauma num olho e daí desenvolveu no outro olho, teve uma evolução ruim, apesar do tratamento. E depois, eu acho que depois, vários anos depois, muitos anos depois, eu vi um segundo caso. Eu não lembro a etiologia do segundo caso, mas foi uma outra cirurgia, não foi trauma. Mas é raríssimo a gente ver isso. Agora, imagina o Bernardo ter operado um rasgo gigante. Tecnicamente, a cirurgia foi brilhante, está com gás no olho e ele veio desenvolver no outro olho. Quer dizer, um olho você nem colou. não, professor. Ele era 20/20 dos dois olhos. 2 anos. Ele voltou ao movimento de mãos 20 dias Não. depois da cirurgia dos dois. É, impressionante. Impressionante. Para o cirurgião é Ah, desesperador isso. E para a pessoa, né? Para o paciente, é. para todos, né? Quando eu olhei, eu falei para ele que achava que era oftalmia simpática, né, na hora dos exames. E aí, aqui no Rio, eu consegui encaminhar para Fiocruz. Não sei se todos conhecem, mas é um hospital de infectologia, mas que tem uma equipe de uveíte muito forte, né? Aham. E, e eles foram super atenciosos e aceitaram o paciente. E ele, no mesmo dia, começou a pulsoterapia. Ele fez 3 dias de corticoide, depois foi com dose de manutenção e azatioprina. Ele, com 7 dias, ele estava conta-dedos no olho da cirurgia, mas ele estava com gás, 20/40 já no olho esquerdo, já com Ótimo. uma melhora bastante da reação e da hiperemia. Então, esse é o aspecto de uma semana depois. Então, isso aqui é uma semana depois da pulso, né? Já com corticoide, Uhum. é, ainda com corticoide alto, mas já com uma melhora muito importante do olho esquerdo. Tá? Então, a Uhum. gente vê que isso aqui é com 1 mês de cirurgia, mas com uma semana de pulso do olho esquerdo. Aqui eu consegui fazer do olho direito também, dá para ver que ele ainda tem com gás ali, tem 1 mês da cirurgia, né? E agora, mês passado, com 4 meses de cirurgia, esse é o aspecto dos dois olhos. Ele tá com uma catarata do direito, por tudo que Uhum. aconteceu, né? Mas esse é o aspecto do ACT dos dois olhos. Paciente 20/100 do direito com a catarata, 20/20 do esquerdo. Ainda com corticoterapia? Depois de Tá quatro com meses? corticoide de 5 miligramas e azatioprina, professor. E a azotiopina faz Isso. imunossupressão. Tem que continuar com essa imunossupressão, né? Talvez futuramente Quanto diminuir. tempo você faz azatioprina num paciente que tenha. Professor, para ser sincero, quem que manejou foi a equipe da Fiocruz mesmo, a parte de imunossupressão. Mas eles começaram já na sequência Não, não, eu sei que da você usa. pulsoterapia. Eu sei que usa por muito tempo. Eu não sei quanto tempo eu É, mantenho Jorge, é um esse perfil paciente muito com longo. azatioprina. Ser 1 ano, 2 anos. Eu sei que passa muito tempo usando essa imunossupressão porque a recidiva é frequente. É. Exatamente, exatamente. Agora tem 6 meses de cirurgia e ele fez essa catarata bem importante do direito subcapsular. Inclusive, o pessoal da Fiocruz pediu para fazer a cirurgia, aproveitar que ele está imunossuprimido. Ele vai operar daqui a 2 semanas. Se tudo der certo, eu mostro lá na SBRV. Legal. E retina colada, hein? Bem Retina colada. Por incrível. Depois eu fiquei pensando se o processo inflamatório também não poderia aumentar a chance de PVR, né? Já que ele teve tudo isso, mas Mas ele foi não. imunossuprimido, né? Talvez de alguma forma você diminua essa proliferação essa metaplasia do EPR com imunossupressão de alguma forma. Não, não tem nenhum estudo grande sobre isso, mas eventualmente isso. Mas é que você operou rápido, entendeu? O rasgão não ficou liberando EPR na cavidade vítea por muito tempo porque você operou logo. Ele teve sintoma no final de semana, terça-feira estava operado, É, né? Então, eu acho que isso limita a formação de PVR, né? Ao contrário do paciente que o Jorge falou que tinha que operar, o paciente sumiu, voltou depois de, sei lá, algumas semanas já com MM, e provavelmente esse paciente tem um risco grande de formar PVR, né? Mas aqui a retina está colada, você vê essas alterações do EPR, essa irregularidade, a coroide ainda um pouco espessa, que são secundárias à oftalmia simpática, né? A lesão, a isquemia inflamatória que ele tem de corocapilar envolvendo o EPR, né? Mas ele tem uma visão excelente no olho esquerdo, 20/40 para o que ele teve. E se ele não tivesse um atendimento eh, pronto, assim, imediato, ele teria uma sequela muito grande, poderia perder completamente a visão, né? Então, ainda bem que o pessoal da Fiocruz, né?
o André, né? Que André, era lá, foi. né? O André Cury, né? André Isso. Cury, que é chefe lá da Uveite. É, liguei pra ele, passei o caso, ele aceitou na hora, né? Porque, Ele é um enfim. cara excepcional, excepcional. E ainda bem que esse paciente. E Bernardo, você não só é um grande cirurgião por ter colado o olho direito, como você fez o diagnóstico desse paciente e encaminhou esse paciente para tratamento. Então, você salvou os dois olhos desse paciente. Impressionante. Espetacular isso, Porque né? alguém com pouca conhecimento e experiência vai demorar o diagnóstico de oftalmia simpática. O tratamento é agressivo, né? Isso é imediato. E você fez pulso, manteve o corticóide de dose alta. Excelente, excelente. É, e por incrível que pareça, o paciente me ama, assim, né? Não, Com mas com certeza, se ele tem consciência de quanto você foi bem capacitado e teve todos os cuidados possíveis e que realmente salvou a visão dele, que ele podia estar cego bilateral, É, certo? Se ele é. conseguir ter essa capacidade de entendimento, É, ele eu acho que tem. Depois que eu expliquei bastante pra ele, ele entendeu o que que aconteceu. Eu acho, ele voltou no sétimo dia da pulsoterapia. Ele falou: Olha, doutor, eu acho que o que eu tive é muito raro, porque todo mundo queria me ver lá na Fiocruz. Então, muito, E é muito muito raro. raro mesmo. E ainda bem que ele teve uma evolução super boa, é né? isso. Obrigado, professor. Bernardo, Flávio parabéns. botou aqui em Voight-Koyanná Arada, você leva esperar 12 meses de estabilidade para começar a desmamar o antimetabólico. Não deve ser É, mais ou menos pensando dessa é, forma, ela vai ficar um ano aí com pelo menos. azatioprina para depois pensar em suspender. E no Arada a gente tem estudos grandes, porque é muito mais prevalente. Oftalmia Ah, não, simpática é perder muito mais paciente, né? comum, né, para a gente ter um protocolo, né? É. E, e é isso. O Flávio está falando que o parâmetro para acompanhar a reação inflamatória da coroide é com espessura de coroide, OCT, os dark dots, né? Parecido como a gente acompanha o Harada, né? E então, fazendo indocianina seria interessante. Os OCTs ainda você está com a coroide espessa, mas a gente não tem o basal dele, mas provavelmente deve ter reduzido, né? Então ele vai continuar aí como supressão por um bom tempo. Mas, Bernardo, super obrigado pelo caso, excelente apresentação, muito bacana ter essa parte cirúrgica e a parte clínica, né? Obrigado pelo Jorge, pela Cleide, pelo Tomás também pelos comentários aqui, tá? Então, para fechar, super obrigado, viu, Bernardo? Tem que voltar no segundo Imagina, semestre de imagina. novo, tá? Tá bom. Então, olha, de novo agradecendo, agradecer a apresentação do caso cirúrgico do Bernardo Kestelman, o artigo do Yuri Shiroma, a imagem da Gabriela Meirelles, o caso clínico do Matheus Cardoso. Queria agradecer de novo a Cleide Machado, Jorge Rocha, Tomás Minelli, e o Bernardo Kestelman de novo pela apresentação aí. Obrigado a todos vocês. Bom feriado, né? E a gente se vê na quinta-feira que vem, tá? Tudo de bom para vocês. Abraço. Boa Páscoa para todos.